Paz a todos, uma boa tarde aos nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que nos acompanham aí no nosso podcast. Hoje, sábado, em Mariporã, São Paulo, mais uma vez recebendo aqui o nosso pastor Hélio Aparecido Ramos. E hoje nós vamos falar um tema muito interessante. Hoje pelo visto, vai pegar fogo nesse estúdio aqui. A conversa realmente vai ser muito boa. Se preparem, agenda aí suas perguntas que nós estamos prestes a responder. Pastor Hélio, paz, seja bem-vindo. Paz seja contigo, irmão Uriel, e todos nossos queridos irmãos e amigos que vão assistir e ouvir a nossa conversa nesse dia tão importante, o Sábado do Senhor. E os temas aqui bem interessantes para ser analisado por todos nós, não é? Estamos observando, pastor Hélio, que os podcasts que nós fizemos já realmente têm repercutido aí algo daquilo que a gente está sempre esperando, né? Sim. Curiosidades, conhecimento, as pessoas realmente nos procuram, quer saber, é sinal que nós estamos, acho que falando a coisa certa, né? Não estamos falando bobagem, né? Estamos falando aquilo que está instruído nas Escrituras. Mas hoje, com certeza, ressurreição, pastor Hélio. Ressurreição, na verdade, quer dizer ressurgir, né? Ou ressuscitar, voltar a viver, é aquilo que o Senhor Jesus viveu, deixou aqui esse ensinamento. Mas existe alguns detalhes onde que nós cremos na ressurreição parcial, né? A primeira ressurreição, segunda ressurreição. Então, cada uma delas, na verdade, está direcionada para algumas pessoas, né? Muito bem. Se nós formos aqui começar o nosso tema, nós vamos lá para Ezequiel 37. Você gosta do Ezequiel, Ezequiel 37, inclusive foi um dos temas hoje na nossa escola sabatina. Ezequiel 37 vem nos mostrar algo assim muito interessante. Podemos ler a escritura? Claro. Então vamos lá para que todos possam entender. Diz assim, Ezequiel 37 tem o título A Visão de um Vale de Ossos Secos. Muito bem. Então diz a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito números sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Verso 3, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, e a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e disse ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito,
e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Muito bem. Aí está a leitura do Ezequiel 37 e fala exatamente de uma coisa que o profeta ficou apavorado, né? Diz esse osso: é possível viver osso? É possível. É impossível ver o osso, né? Você vê um pedaço de osso por aí, esse osso não tem vida, não respira, enfim, não come, não tem boca, não é? E é possível? Aí nós perguntamos aos nossos queridos irmãos: é possível um osso viver? Não é? Impossível isso. E perguntou para o profeta: pode viver? Ah, você que sabe. Eu não sei, que de fato o profeta não sabia, mas o Senhor sabia, não é, se poderia viver. E é interessante que os ossos estavam sequíssimos, fazia muito tempo que os donos daqueles ossos tinham morrido. Muito tempo, né? Sequíssimo. E ele começou a profetizar sobre aqueles ossos e houve lá um reboliço, não é? Um reboliço, e nós olhando lá a 7ª praga, que será um terremoto grande. E nós lembramos de Jesus, quando ele morreu na cruz, houve também um terremoto. É como está aí o profeta, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, não é? Falando nesse terremoto, e aí as sepulturas se abriram, está lá no Evangelho, e muitos que estavam lá ressuscitaram e foram vistos na cidade depois que Jesus ressuscitou. E aí está um exemplo da ressurreição, não é? Ressurreição dos mortos. É possível os ossos? Ah, mas começou a juntar osso com osso, começou a criar nervos, começou a criar carne, começou a criar músculo, virou uns bonecos. E nós lembramos da criação. E não foi assim que Deus fez o homem? Pegou o barro, fez o homem, depois soprou na nariz do homem, ele passou a ser alma vivente. E aí, ele relata, profeta Ezequiel, que eles foram juntando osso com osso, carne com carne, e apareceram, mas não tinha espírito. Não é? E nós falamos que Deus é espírito. E convém que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esse espírito é discernimento, não é? Essa capacidade de raciocínio que nós temos, esse é o espírito. E eles não tinham espírito. Ressuscitaram, mas não tinham. Agora sopra sobre eles aquele sopro que Deus deu lá no nariz do homem, né? Soprou também sobre, e eram muita gente, e eles passaram a viver. Então, a igreja, a Bíblia está dizendo que tem ressurreição. Né? Não tem encarnação, tem a ressurreição. E quando nós falamos lá de Jesus, São João capítulo 1, ele fala que o verbo se fez carne, né? Então não nasceu o menino para o Espírito de Jesus entrar nele. Não foi isso. O verbo se fez carne no ventre da Maria. Não é? Então, aquele exemplo de Jesus, ele não foi reencarnado. Ele foi encarnado. Ele tomou da carne humana e se fez Deus, como está em São João capítulo 1. Mas aí é muito interessante que na transfiguração, não sei se você lembra, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Ali não foi encarnação, né? E nem ressurreição. Porque Moisés, segundo de Judas, foi ressuscitado.
E Elias foi transportado num carro de fogo, não é? Segundo está no relatório. Então ali está Moisés, Moisés mesmo, não é o espírito de Moisés, Moisés mesmo, e Elias, Elias mesmo, provando que tem a ressurreição e tem a trasladação. No caso de Elias, que não passou pela morte, e Moisés passou pela morte, mas foi ressuscitado. Então, esse Ezequiel, capítulo 37, ele é muito importante e nos dá uma segurança que vai ter uma ressurreição, né? E dos ossos sequíssimos, né? Que os donos daqueles ossos morreram há muitos anos. Mas, pastor Hélio, essas pessoas aqui que a gente acabou de ler, então elas vão ressuscitar, porque aqui define a palavra ressurreição, ressurgir, voltar a viver. Essas pessoas, aonde elas estão? Aonde elas vão aparecer futuramente? Porque nós também entendemos lá em Daniel capítulo 12, está falando também de uma ressurreição. Lê lá para nós. Vamos lá? Vamos. Então, vê se bate, como diz o outro, né? Está coligado ali, tá entranslaçado essas mensagens, essas profecias, porque com certeza as pessoas já devem estar perguntando, mas que pessoas são essas? Para onde elas vão, né? Então, Daniel capítulo 12 diz o seguinte: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Agora sim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muito bem, pastor Hélio. Está se falando aqui de uma ressurreição aonde alguns serão desprezados, ou seja, para vergonha, e outros não, ou seja, um merecimento. Daniel 12 tem alguma relação com Ezequiel 37? Também, né? Também quem fala que naquele tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação sobre a terra, naquele tempo livrar-se ao teu povo, todo que está escrito no livro. Então existe um livro, não é? O livro do Cordeiro. Então esses que estão escritos no livro ressuscitarão para a vida eterna. Lê lá Apocalipse 1:7. Vamos ver o que está escrito lá, Apocalipse 1:7, o último livro da Bíblia. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então Apocalipse e Daniel, e como os outros apóstolos, interligam uns com os outros. Então aí Daniel, que está dizendo, naquele tempo se levantará Miguel, que se levanta a favor do seu povo. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação na terra. Então vai estar aí para frente um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que a nação souber. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo. Então tem um povo que ele vai ser livrado. E nós esperamos, eu brinco com os irmãos, eu sou o sério candidato a ser desse povo, né? Mas muitos, não todos, você frisou bem. Então há uma ressurreição de justos e ímpios. Não todos. Mas aí o Apocalipse 1:7 diz que até o que os transpassaram verão. Ora, os ossos estão sequíssimos lá em Ezequiel 37. E aqueles ossos daquele pessoal que morreram no tempo de Jesus, os que viviam ali na época de Jesus,
Herodes, Pilatos, os que balançavam a cabeça, os que rejeitaram Jesus, vão ressuscitar aí. Para ver Jesus vindo na nuvem do céu, que o anjo prometeu, né? Foi isso? Esse Jesus que dentre vós foi recebido, há de vir assim como para o céu, vistes ir. Então Herodes, Pilatos, os que balançavam a cabeça, os contemporâneos, vão ressuscitar aí. Para a vida eterna, não. Para vergonha e desprezo eterno. Mas vai ressuscitar Maria, José, os discípulos, os apóstolos, vão ressuscitar aí. Aqueles seguidores de Jesus vão ressuscitar aí para alegria e para ver o cumprimento que Jesus mesmo profetizou, não é? Lá São Mateus 24 fala isso, né? Então Jesus profetizando dessa ressurreição parcial de Daniel 12. É claro que tem a primeira ressurreição só dos justos e tem a ressurreição só dos ímpios. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre os tais não vai ocorrer a segunda morte. Então são esses mistérios que vem mostrando aí uma ressurreição ou para a vida ou para a morte. Mas quando o senhor fala na primeira ressurreição, e aí o senhor coloca os justos, esses justos eles vêm de que época até que época? Bom, quando fala dos 144 mil no Apocalipse 7, já leu lá Apocalipse 7? 144 mil. Depois aparece uma grande multidão. Do justo Abel, Certo. até o término da profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Esses irmãos fiéis que morreram nesse período fazem parte da grande multidão. A confusão, Uriel, é que muitos pegam o Apocalipse como as profecias de ser uma sequência. É como se fosse um livro. Você pega um livro, tem começo, meio e fim. Um romance, por exemplo. Começo, meio e fim. Se eu vou fazer uma crítica de uma pessoa, uma biografia de alguém, eu vou colocar começo da vida dele, pela vida e até a morte. A profecia não é assim. A profecia ela começa, aparece outras coisas, depois volta para cá, a profecia é desse jeito. E para entender a profecia, nós precisamos aprender a colocar no tempo. Senão não vai aprender profecia, né? E aí o que está dizendo? O que está dizendo aí é que os que o traspassaram verão. E quem transpassou, crucifica, crucifica, crucifica. E mataram Jesus. E agora eles ressuscitam. E nós imaginamos Herodes, Pilatos ressuscitar. O justo Abel, o primeiro que morreu, segundo a Bíblia, o justo Abel. Não houve nele coisa alguma que desabonasse uma vida eterna, né? E aqueles nossos irmãos, até a profecia de Daniel 8,14, 2.300 tardes. Então, isso que a gente quer passar para você e para os nossos irmãos, né, os nossos telespectadores, essa ressurreição parcial. Agora, a primeira ressurreição vai ser quando Cristo vier. Paulo diz isso, né? E Jesus disse isso também, não é? São Mateus 24, que ele vai vir na nuvem do céu, não vai pisar nessa terra mais, e ele vai ficar na altura, numa certa altura, vai enviar os seus anjos aos 4 cantos da terra, e vai acontecer a primeira ressurreição, só do justo. Daniel 12 é justo e injusto. Uns para a vida, outros para a vergonha. Lá na vinda de Cristo, não. Só os justos. Né? Do justo Abel até os irmãos da profecia de Daniel 14. Só os justos. Porque os ímpios será depois do milênio. Aí tem uma ressurreição dos ímpios lá para frente. Aí é só ímpio. E a primeira ressurreição de justo. Então essa diferença que nós temos que levar para os nossos queridos ouvintes
e nossos espectadores. Maravilha. Muito bem. Bom, só que Jesus fala em algumas partes, quando ele diz lá, ele fala da sua própria ressurreição, Claro. né? É onde a gente vê lá, vamos lá ver? Mateus 16, versículo 21. A gente está vendo aquela série que está passando aí, de Jesus, né? E eu tenho assistido alguns capítulos. Interessante que Mateus, em todo momento, está lá com a canetinha dele e o papelzinho. E parece que, pelos evangelhos, realmente foi o que mais trouxe a realidade em relação no dia a dia do Senhor Jesus. Muito bem, 16:21 ele vai falar, desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Como é que o senhor me explica para nós essa passagem, pastor Hélio? Então, Jesus estava alertando os discípulos. Nós vamos imaginar que nós somos discípulos. Vamos imaginar, nós somos discípulos de Jesus e essas conversas de Jesus para nós não vai ser muito satisfatória. Jesus estava instruindo os discípulos que ele ia morrer. E aí os discípulos não aceitavam aquilo. Mas convém que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia, que é outra questão que nós podemos ter um programa para falar dessa questão dos 3 dias e 3 noites que Jesus passou na sepultura. E ele disse o quê? Que ele iria morrer, ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Percebe que o nosso foco aqui é a ressurreição? Só que ele não dá nenhuma, vamos colocar aqui, nesse verso ele só disse que iria morrer, mas não falou que dia. Não falou o dia. Deixou aí aberto, né? Mas tem uma coisa também que ele mesmo fala, que ele é a ressurreição. Aí já é diferente. Sim. Né? Onde João 11, versículo 25. Para a gente entender o que é isso. Jesus é a ressurreição. Porque tem muita gente que não entende, né, pastor Hélio? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quer dizer, Lázaro, né? Quer dizer, ele diz que precisa crer. Obviamente, vamos repetir aqui, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição, uma coisa, vida, outra. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Claro, relembrou justamente a ressurreição de Lázaro. Mas, para mim e para todos nós entender que ele é realmente a ressurreição e a vida, coloca as duas coisas nos seus devidos lugares. Então, Jesus, ele está mostrando para todos nós que, crendo nele, nós, se morrer, nós vamos ressuscitar. E ressuscitando, nós vamos ter vida, não é? E vida em abundância, né? Quem come a carne e beber meu sangue tem vida. Então, comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus, que ele mostrou como é na Santa Ceia, não foi? Ele pegou um pão sem fermento, pediu a bênção e disse para os discípulos, esse é meu corpo. Não é? Pegou o suco da uva, pediu a bênção, esse é meu sangue. Quem não come minha carne nem bebe meu sangue não tem vida. Quem não tem vida é um defunto. Não é? Ambulante, vai para lá e para cá, sem vida. É como se fosse uma morte encefálica, né? Morreu o cérebro, funciona tudo, mas o cérebro não funciona. Então, Jesus é a ressurreição e a vida. Se nós cremos nele, com certeza nós vamos ter, se morrer, a ressurreição, né? E a vida
Depois da ressurreição vem a vida, é claro. Ressuscitar e morrer outra vez, como vai ser a morte dos ímpios, vai ser difícil isso. Vão ressuscitar, os ímpios vão tentar tomar a cidade santa, como diz o Apocalipse, vai descer fogo do céu e cumprir o que diz Malaquias, né? Não ficará raiz, nem ramos, serão queimados, serão cinza debaixo das plantas dos pés dos justos. O esquecimento. Voltando um pouquinho quando o senhor fala sobre a ressurreição dos justos. Até aí nós entendemos quem são esses. Lá do passado, né, quando o senhor diz a grande multidão, através de Abel, por causa das suas obras, é óbvio, por isso que ele também é chamado justo. Mas quando a gente traz esse justo para o nosso tempo, como que de repente eu, o senhor e todos nós podemos entender, será que o que me faz de repente a ser um desses justos? Obviamente vamos dizer assim, a vinda de Jesus, claro, como a Bíblia diz, Paulo diz, né, que nem todos passarão pela morte. Então, os que realmente ficarem aqui vão rever aos que vão ressuscitar, os justos, se encontrarão ali no céu, enfim, para passar esse período no tempo que o senhor falou que são os 1000 anos. Mas como que eu posso me encaixar nesses justos aí? Se de repente, mesmo de repente, vamos colocar assim, aos que dormem hoje, né? Hoje, aqueles que dormem são os nossos irmãos. E é claro, tão ali se encaixam nesse justo. Então, assim, para mim ser um desse justo, me explica para mim como que eu posso estar dentro desse contexto aí. Salomão, sábio Salomão, ele diz, não há limites para fazer livros. E o muito estudar enfada da carne. De tudo que se tem ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos, que esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Como você pode ser justo? Todos os mandamentos do Senhor são justiça. E você aprende no curso de Direito que justiça é dar a cada um o que lhe pertence. Você não pode subtrair a coisa alheia, como está nos 10 mandamentos e no Código Penal. Pode subtrair coisa alheia, né? Tem 3 formas. Não furtarás, não tem lá o mandamento não furtarás? Tem o não furtar, que é você subtrair coisa alheia sem que o alheia sabe, o alheio. Pega uma coisa e leva. Existe o roubo, que você usa através da força. Um porrete, uma espada, um facão, um revólver ou um fuzil. Então você tira a pessoa, o bem daquela pessoa pela força. E existe o estelionato. O estelionato é aquilo que você entrega com a sua mão para a pessoa, o estelionatário, não é? Então, não furtarás, ele subentende que você ou furtou, subtraiu coisa alheia, assim que o alheia sabe, o roubo através da violência e pela conversa, estelionato. Então, a pessoa fica convencida a entregar aquele bem para você. Então, você vai ser justo se você não se enquadrar no furto. Você vai ser justo se você não adulterar, não matar, não se prostituir, enfim, não cobiçar as coisas dos outros, não é? E você vai ser justo se você guardar, temer a Deus e dar-lhe glória, não é? Amar o seu filho, se você não tomar o nome de Deus em vão, não é? Se você não furtar, enfim, e se você santificar os sábados. Ezequiel fala isso, não é? Ezequiel fala isso no capítulo 20, 12 e 20. Deles os meus sábados, para que servir de sinal entre mim e eles. Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então você pode ser justo, Diel. E eu posso ser justo também. Todos nós poderemos ser justos, se nós guardarmos os 10 mandamentos, que a lei dá liberdade.
Que negócio, lei de liberdade. É se você não matar, não roubar, não adulterar, nananana, você anda livre pela rua. Se você roubar, a polícia vai te pegar. Se você matar, então é escravidão. Se você cumprir com a lei, você pode ser justo. Não é? E essa ressurreição, ela, obviamente, ela tem um período aí que ela vai acontecer. Uhum. Quando? Quando? A profecia, explica para nós, pastora, a profecia, ela caminha, obviamente, independente de tempo, ela vai se cumprir, claro. Mas quando? A Bíblia me mostra em relação a isso, quando? Qual é o episódio que de repente está antes essas ressurreições, né? E quando é esse episódio? Ela se cumpre aonde? Quando, na verdade? Aí você tem que procurar, não, irmão Hélio, você tem que procurar Jesus. Em São Mateus 24, Jesus fala isso. Aqueles discípulos estavam muito curiosos, não é? E eles viram aquele templo bonito, não é? Restaurado por Herodes, não é? Que era o templo de Salomão, que foi deteriorado, mas Herodes reconstruiu aquele templo. E os discípulos perguntaram: escuta, mestre, quando vai acontecer essas coisas? Primeiro mandou ver, veja que estrutura maravilhosa desse templo, né? Aí Jesus falou, jogou um banho de água fria neles. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Está vendo esse templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E de fato, no ano 70, né, o general Tito foi lá destruir o templo. E aí ele fala que vê guerras, rumores de guerras, olhar, não vos assusteis, que é mistério que tudo isso acontecesse. Mas ele fala algumas coisas importantes. Ele fala da figueira, a figueira ia florescer, porque aquela figueira que ele amaldiçoou, você lembra lá no Evangelho? Diz que Jesus estava com fome, ele olhou aquela figueira bonita, formosa, só tinha folhas e não tinha frutos. Ele amaldiçoou a figueira e a figueira murchou. Quando a figueira murchou, agora ele vem falando, olhar para a figueira. Olha para a figueira. Quem era aquela figueira? O judeu. Então você pergunta, que sinal? Então Jesus deu a dica. Quando você vê que os judeus foram expulsos no ano 70, foi espalhado para o mundo, eles haviam de voltar, que a profecia dizia isso. Em 1948 eles voltaram. Oswaldo Aranha era o brasileiro, sinal dos dias, que Jesus falou. Bom, e eles voltam para a Palestina em 1967, só que não ficaram em Jerusalém. Em 1967 veio a Guerra dos 6 Dias. Né? 6 dias depois, Israel tomou Nova Jerusalém, a cidade do grande rei Davi, que Davi conquista lá no seu tempo. Toma masculino de Golã, que está uma briga hoje lá muito feia. E aí estabelece o quê? O culto em Jerusalém. Percebe? Então são sinais dos dias. Guerra nós estamos vendo aí. Guerra Ucrânia com Rússia, lá o Hezbollah e Hamas, aquela confusão toda e aquele... Bom, então são sinais. As pragas estão aí. Saímos de uma Covid que matou muita gente. Inclusive parente nosso morreu de Covid, né? E agora vem a dengue. A dengue está aí já matando um bocado. Não noticia como deveria ser para não apavorar o povo que já veio de uma Covid. Então são sinais dos fins do dia. E outra coisa, Mauriel, que também faz parte de um programa que a gente pode fazer do santuário. Santuário, uma porta da graça fechando, caindo as 7 pragas do Apocalipse 16. Então são esses sinais que estão aí, e você e eu, nós temos que santificar, andar nos caminhos do Senhor, se nós temos a pretensão dessa vida eterna.
Sem isso, não tem chance. Não tem conversa. Tem conversa. Muito bem. Seguindo ainda com essa questão, 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre a inútil, ou seja, a nossa pregação, se não há ressurreição. É interessante isso. É muito Você vai interessante. ler verso por verso e nós vamos mastigar os versos, tá bom? É impressionante, quer dizer... E aí nós estamos vendo aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos... Aqueles que nos acompanham, né? Tem algumas pessoas aí querendo saber. Já foi divulgado, estão aí mandando algumas perguntas e logo a gente vai também fazer com que essas pessoas participem do nosso podcast desse sábado. Então vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. Está falando a própria ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tá bom. É isso? É isso. Vamos lá. Então, você vendo aí com esses versos preliminares, né, no começo desse capítulo, também tem uma coisa interessante aí, não é? Ele não pregava outro Jesus, a não ser aquele que foi morto e ressuscitado, não é? Então ele não pregava outro Jesus, ele pregava aquele Jesus que foi morto. Peraí, Elio. Peraí. Então tá bom. Então aqui o Paulo não pregava outro Cristo, aquele que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Como ele disse, né? Jesus disse que convinha que o Filho do Homem seria entregue à mão dos malfeitores, seria morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então é esse que Paulo está pregando, mostrando a ressurreição, não é? Que está aí com Jesus. Você colocou lá, Jesus profetizou sobre a própria ressurreição dele, e aí ele confirma isso, tá bom? Vamos ver lá mais. Vamos lá. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ou seja, Pedro, né? Era o apelido de Pedro, né? Pedro. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Interessante isso. Isso. Interessante isso. Porque ele fala que apareceu para Pedro, apareceu para os discípulos, depois apareceu para Tiago. Ele está mostrando que Jesus ressuscitou mesmo, foi visto por mais de 500, não é? E ele era um abortivo, que foi aonde que ele viu Jesus? Na estrada de Damasco, não é? Jesus conversa com ele. Onde você vai, rapaz? Você está muito aí agoniado. Por que você me persegue? Jesus já tinha morrido. Então ele perseguia os discípulos de Jesus. Era como se estivesse perseguindo o próprio Jesus. E depois? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos, assim haveis crido.
Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Interessante isso. Tinha uma classe de pessoas lá na Palestina, em Jerusalém, que eram os saduceus, né? O saduceu não cria na ressurreição. Os fariseus criam. E nós nos colocamos também como fariseu, e Jesus também era fariseu, e Paulo também era fariseu, a religião farisaica, né? Mas ele coloca alguns que pregavam não tinha ressurreição. Se não tem ressurreição, amor, nós estamos perdendo tempo. Verdade. Podia estar fazendo outra coisa, né? Em vez de ficar fazendo um podcast aqui. Mas tem a ressurreição. E essa esperança que nós temos, não é? Porque enquanto nós temos vida, esperamos que Jesus venha logo. Eu estou torcendo para isso, porque se não voltar logo, a sepultura é o caminho, não é? Ora, se não tem ressurreição, é vã a nossa conversa, é vã a nossa crença. Se Jesus não ressuscitou, somos mais miseráveis da sociedade. É verdade, com certeza. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Presta atenção. É, Prestou o labirinto que ele colocou, verdade. colocou nós numa encruzilhada aqui. Ah, tá ok. Cristo ressuscitou, também é vã a nossa fé. Estamos perdendo tempo. Podia estar fazendo outra coisa, não é? Ah, mas Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, tem ressurreição. Se Cristo tem ressurreição, vale a pena servir a Deus. Que se morrer, vamos ressuscitar. Agora, que nós choramos é quando uma pessoa não aceita Jesus e morre. Agora, quando uma pessoa aceita Jesus, crê em Jesus, ama Jesus, se morrer, não é para chorar, porque tem uma ressurreição dos justos, né? Porque tem a ressurreição dos ímpios. Então, essa é a grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, né? É verdade. E ele foi bem claro, né, que quem deu a ressurreição foi o próprio Deus, né? E ressuscitou o próprio Senhor Jesus, né? Muito bem. Ó, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Interessante isso. A questão de primícia. O que a primícia ela está vinculada em relação à ressurreição? Quando Jesus foi ser batizado por João, João viu Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Que negócio é esse? Ora, a festa da primícia era no primeiro dia da semana, não é? Primícia. O que quando eles entrassem na terra prometida, os hebreus, eles tinham que plantar, colher. E no primeiro dia da semana, eles levariam lá para o sacerdote abençoar a colheita. E com a bênção do sacerdote, eles tinham agora autorização para colher a lavoura que eles plantaram. Jesus morreu, como disse Paulo. No terceiro dia, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou? Quando terminava o sábado, Mateus 28, quando terminava o sábado e despontar o primeiro dia da semana, não luz, porque o dia começa no pôr do sol, né?
diferentemente do Gregório. O Gregório começa à meia-noite, termina à meia-noite, coisa que é impossível. É impossível o dia começar à meia-noite, mas começa. Não para nós, né? Para nós começa no pôr do sol e termina no pôr do sol seguinte. Mas para Gregório, esse calendário gregoriano que começa em janeiro, termina em dezembro, é calendário que leva o nome do seu autor, calendário gregoriano. Então, meia-noite. Meia-noite começa algum dia, é impossível. É meia-noite começa o dia. Então, essas confusões foram estabelecidas no mundo, não é? Então, quando termina o sábado? Daqui a pouco vai terminar o sábado. Daqui a pouco o meu relógio aqui são 10h20. Relógio de Deus, 10h20. Quando chega aqui 12 horas, vai mudar aqui do lado, que é 17 para 18. Então, no pôr do sol vai dar 12 horas aqui. Como Jesus disse, não há 12 horas no dia. Então, o sábado vai terminar daqui exatamente 1h40, mais ou menos. Então, quando o sábado terminou, o pôr do sol, houve um terremoto, que nós estávamos falando, um terremoto lá de Ezequiel 37. Lembra disso? Que você leu? Houve um reboliço e um terremoto. O terremoto houve na morte de Jesus, às 15 horas, que eles chamam, na realidade é 9 horas do dia. Então houve ali um terremoto, colocaram Jesus na sepultura, e quando terminava o sábado, Mateus 28, houve um grande terremoto. E aí Jesus foi tirado da sepultura. O anjo veio e falou: Jesus, seu pai te chama. Ele saiu fora da sepultura. E aí ele ressuscita. Quando terminava o sábado, no pôr do sol, e entrava o primeiro dia da semana, e Cristo, aquelas mulheres, foi abraçar Cristo, ele falou: não me toque. Eu não fui para o Pai ainda a dizer: oh, ressuscitei, estou aqui tranquilo. Então, o molho era apresentado no primeiro dia da semana, e Jesus ressuscita exatamente na 0 hora, que não é meia-noite, no pôr do sol, e começa 1h da noite até meia-noite, 6 horas, enfim. Então, aí, a primícia dos que dormem. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. Embora estão morrendo gente até hoje, e morreu o justo Abel, e aqueles irmãos que nós falamos lá atrás, que faz parte da grande multidão. Isso é importante, porque muitos acreditam que veio 144 anos depois da grande multidão. Esquece isso, porque vai fechar a porta da graça. Se o pai de família soubesse que a hora que viria o ladrão, fecharia a porta, não deixaria minar a sua casa. Então, são essas colocações que nós gostaríamos de colocar, e, de fato, colocamos para os nossos ouvintes, para que eles pudessem e possam fazer esse discernimento do que é ressurreição e do que é reencarnação, não é? Reencarnação não tem nada a ver com ressurreição, não é? Reencarnação é outra coisa e a ressurreição é o que está programado na Bíblia Sagrada. Então, se alguém quiser saber mais sobre esse assunto, mande a sua mensagenzinha e nós vamos abrir um espaço para responder as questões. Tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Muito bem. Então, para finalizar aqui, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés.
que a gente entende aqui que é tudo no seu devido momento, no seu tempo, né? Mas é muito interessante que ele fala uma coisa: a morte veio pelo homem. Adão. Muito bem. E na verdade essa morte agora leva a vida, que essa vida veio por um outro homem, Jesus. Mas olha que muito interessante. Mas cada um por sua ordem. Claro. Mas na verdade ele coloca agora Cristo as primícias. Sim, ele não colocou lá o Adão, né? Ele coloca logo. Claro, ele é a primícia. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Sim. Os justos? É a primeira ressurreição. Ah. A de Daniel 12 é outra ressurreição. Porque de Daniel 12, ele fala uma ressurreição de justos e ímpios. E a quem vencer, Apocalipse 2, 26 a 27, Cristo, que é o poder dele, darei poder às nações. E serão quebradas como vaso de oleiro, e reinarão sobre essas nações, quem vencer, não é? As nações vão cair em fracasso total, como está acontecendo. Mas o povo de Deus, nós não falamos disso, dessa ressurreição parcial, que as 6 pragas, no Apocalipse 16, a 7ª praga, será também um terremoto. Percebe quando tem os terremotos, tem ressurreição? Então a 7ª praga também é um terremoto que vai acontecer e que os justos, desde o justo de 1844, que é a profecia do término do ano, até aquele tempo, ressuscita Herodes, Pilatos, os que balançavam a cabeça, Maria, José, os apóstolos, os contemporâneos de Jesus, e ressuscita parte dos 144 mil que nós falamos lá do Apocalipse capítulo 7. Para reinar por quanto tempo? Aí tu tem que ir lá para Ezequiel, né? Ezequiel 39 fala da invasão de Gog nas terras de Israel. E ali vai ter o sepultamento de Gog. E vai ter ali a sepultura de Gog. E vai ter os fiscais que vão passar por ali. Se vê um osso de alguém, vão enterrar, né? E a purificação da terra será por 7 meses. E não trarão nem do campo, nem do bosque, mas cozerão com as armas durante 7 anos. Que o poder do povo, o poder passa à mão do povo de Deus. Para cumprir Daniel 2:44, Apocalipse 2, 26 a 27, tem muita coisa para a gente tirar desse baú, que é a Bíblia Sagrada, para a gente saber o que a gente está fazendo. E a sua pergunta, como vai fazer para ser justo? Guardar os mandamentos de Deus, ter o sinal de Deus, são os sábados, e você vai conseguir a ser justo. E se você for justo agora nesse tempo, você vai poder regir as nações com vara de ferro e serão quebradas como vaso de oleiro. Como eu venci, é muita coisa para nossa cabeça. É verdade. E quando a esmola é muito grande, o cego desconfia. E o negócio. Então é isso aí. Mas só para então a gente dar uma... Depois virá o fim, ó. Agora ele está falando de um fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, aqui é o que o Senhor está falando em relação a um poder, né? Que realmente vai ser dado ao povo de Deus, vai reger as nações. E é interessante quando ele coloca a palavra convém, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Quem são os inimigos de Deus? Quem viola a lei de Deus? Os que não estão com sinal, né? Quem viola a lei de Deus? Até todos os inimigos. E o último inimigo será a morte. Porque, na realidade, irmão Uriel, Jesus veio,
ele recebeu da carne, foi um humano, tinha a parte espiritual e a parte de humano, não é? E ele provou que é possível nós humanos servir a Deus, andar nos caminhos do Senhor, e ele provou que é possível nós sermos fiéis e vencer a besta, o falso profeta e as abominações da terra. É possível isso. Porque aí o poder será entregue aos santos do Altíssimo, poder, por um período, foi como ele disse, período, até que todos os inimigos sejam exterminados e o povo de Deus saia dessa terra, porque aqueles 4 anjos têm o poder para destruir a terra, mas o anjo diz: segurai, segurai, até que hajamos assinalado na testa os que suspiram e gemem por causa das abominações da terra. Com que sinal? Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós. Então, se eu e você formos fiéis, com certeza nós vamos, e se morrer, nós vamos ser ressuscitados, porque Jesus prometeu. Tá bom? Maravilha. Eu acho que conseguimos aí esclarecer algumas coisas, né? É o nosso desejo. E quando nós, obviamente, nós já estamos tendo alguns retornos em que as pessoas já até disseram, mas eu nunca ouvi isso, né? Pessoas que estão aí nas suas denominações e tal, mas o fato de não conhecer as profecias. Então é óbvio, né, que quando a gente recebe uma pergunta como essa, mas quando isso vai acontecer, né? Quando? É em breve? Porque sinais, como o senhor está falando, o senhor falou para nós, sinais nós estamos vendo vários aí, né? Mas não é só isso, mas existem outras coisas mais. Então, assim, as pessoas querem se salvar. O interesse, o desejo das pessoas pela fé que elas têm, independente aonde estejam, porque a Bíblia, Apocalipse, está dizendo sobre sai dela, povo meu, né? Não é isso? Não está escrito sai dela. Então, é sinal que existem pessoas que são, obviamente, sinceras ao Senhor, porém precisam de esclarecimentos. Então, mediante a isso que eu estou falando, eu queria que o senhor, para finalizar o nosso podcast dessa tarde, faça o convite, né, para as pessoas em relação a tudo isso que a gente tem feito, esse trabalho, que Deus tem nos abençoado, que esses podcasts estão chegando verdadeiramente nas pessoas que precisam ouvir. Então, é claro, um convite, né, para que de repente façam parte desse povo, desses justos a qual nós aprendemos nessa tarde. Eu deixo aí para o senhor finalizar o nosso podcast, um convite para as pessoas. Quem sabe um dia, né? Podemos nos ver por aí. O que na realidade a gente está procurando é os 144 mil, né? Porque o dia que completar os 144 mil de justos, tementes a Deus, guardando os mandamentos de Deus, não adianta eu querer ser um cristão verdadeiro se eu não guardar os mandamentos de Deus. Porque tem os mandamentos também a oposição, né? Paulo falou isso em 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, falou que viria alguém, sentaria no trono de Deus, parecendo ser Deus, e se oporia a tudo que se chama Deus ou se adora, não é? Então é esse convite que nós fazemos para os nossos espectadores, para que possam abrir a mente, né? E não deixem de ler a Bíblia. Porque Jesus falou, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós estamos sujeitos a errar sem conhecer as Escrituras, as profecias, né? E o sinal de Deus. Então, é esse convite que nós fazemos para os nossos irmãos, para que possam entender o sinal de Deus. Se não entender o sinal de Deus, vai se perder. Mas só vocês que creem no sinal de Deus? Não. A Bíblia está dizendo. Não é? Você diz, sai dela, povo meu, sai do engano.
Sai dessa coisa que briga contra Deus. Tem os 10 mandamentos. Não, isso já foi. Isso é para o judeu. Não é para judeu coisa nenhuma. É para todos nós. Não é? Os 10 mandamentos da lei de Deus, lá em Êxodo 20, é para nós. E se você guardar os 10 mandamentos, é aquela vara, né, do Apocalipse 11, mede com a vara de medir, não é? O santuário, o templo e os que nele habitam. Mas deixa para fora. Não meça os que estão fora, meça os que estão dentro. Então é isso que a gente está, o propósito de nós fazer esse podcast, esses, não é? É para que possam entender essas coisas, compreender essas coisas, que isso é muita polêmica. Não tenha dúvida que tem muitos que vão assistir e vão falar, peraí, mas esses cara estão viajando, né? Estão aí numas ideias, mas procurem ouvir. Procurem ouvir, procurem analisar, procurem ver os profetas, não é? Eu digo para os meus queridos irmãos, leia de Gênesis Apocalipse. Não leia salteado, não. Começa lá em Gênesis. E tem uma canetinha, um caderninho, tem dúvida, vai escrevendo e manda para nós. Eu quero saber aqui. A gente, se não souber, a gente vai procurar saber. Então é esse nosso objetivo. Não é ser melhor que ninguém. Claro. Nem disputar com ninguém. Não é isso. O que nós queremos levar é o conhecimento. É a verdade. É uma outra visão sobre as Escrituras, sobre Jesus, a ressurreição, a reencarnação, enfim, todo esse sistema que está aí no mundo é para levar para os nossos irmãos e os nossos queridos ouvintes, não é? Então é isso aí, tá bom? Maravilha. Então, mais uma vez, nós agradecemos aí, Pastor Hélio, por ter respondido as nossas perguntas. Agradecer a você que nos acompanhou nesse podcast. E vai mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, né? Para que a gente possa esclarecer, porque esse é o objetivo do podcast, né? Eu desejo a todos que Deus abençoe o lar de vocês, que continue nos ajudando em oração para que esse trabalho continue avante, fluindo, porque a mensagem ela tem que ser divulgada, né, a todos os cantos dessa terra, e que nós estamos nos sentindo muito felizes, né, Pastor Hélio? Claro. Por serem instrumentos desse trabalho. Então esse é o meu desejo, que fiquem com Deus, estejam conosco, manda suas perguntas, tá? Nós estamos aqui imensamente, queremos compartilhar com vocês todos. Em breve, muito em breve, estaremos nós novamente aqui no nosso podcast. Que Deus nos abençoe. A paz a todos.